Muito bem, acho que a gente pode começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maravilha, obrigado por terem vindo mais uma vez. E nós estamos caminhando no nosso conhecimento da Palavra de Deus, lembrando sempre que a Palavra de Deus, então, aquilo que nós chamamos de Bíblia, é sempre Palavra de Deus. E se a Bíblia é Palavra de Deus, então ela não muda. Mas essa é uma Palavra de Deus escrita em linguagem humana. E se ela foi escrita em linguagem humana, então significa dizer que ela tem que sempre ser interpretada, atualizada. Então, quer queira, quer não, um dos grandes erros que ainda continuam no nosso tempo é das pessoas que acreditam que por ser palavra de Deus, tem que se manter do jeito que está, o que está escrito é o que vale. Não. O escrito contém a mensagem da época. E para nos recordarmos isso, basta percebermos que também nós temos expressões que só significam alguma coisa para nós, não significam nada para os outros, porque as nossas expressões, e de todo mundo é assim, elas são pontuais, elas são daquele momento, daquele povo e tudo mais. Não adianta a gente tentar traduzir para uma outra língua, a casa caiu. A casa caiu significa dizer, deu errado, alguma coisa não foi adiante. Então, se você vai traduzir para o inglês e diz, the house is falling, ou qualquer coisa do tipo, eles não vão entender. Porque aquilo que nós estamos dizendo, a casa caiu, está aqui a letra. Mas o sentido desta letra é outro. Significa dizer, deu errado. Deu errado. E assim como nós temos expressões desse jeito, a Bíblia também tem expressões desse jeito. Com um grauzinho maior de dificuldade. Algumas palavras têm 3.000 anos. Em 3.000 anos, muita coisa muda. Escrita por um povo lá no Oriente, muito distante de nós. Um povo que tem suas crenças, que tem a sua forma de vida e que é diferente da nossa. Uma das primeiras coisas que nos diferencia de verdade do oriental é, nós ocidentais, visão. Nós temos que ver. Eles não. Eles são audição. Eles vão muito mais pelo ouvido. Principalmente, se pensarmos que quando a Bíblia foi escrita, pouquíssimas pessoas eram capazes de lê-la. Por muito tempo, a maior parte das pessoas só escutavam a palavra de Deus. Tanto é que é uma grande dificuldade para as nossas missas. Pelas regras de quando foram criadas as nossas liturgias, você tem que ouvir. Mas nós não somos do ouvido. Então nós temos o livrinho, nós temos o folheto, nós temos a Bíblia, e nós queremos estar lendo naquele momento.
E muita gente da chefia não quer perceber isso. Continua acreditando que nós somos como os orientais. Tem padre que diz, não, baixa aí o folheto que agora tem que ouvir o evangelho. Nós não somos treinados para ouvir. Aquilo que a gente só ouve, a gente esquece muito mais fácil do que aquilo que a gente vê. Faz parte. Não no tempo de Jesus. Tanto é que o texto mais velho que nós tínhamos da Bíblia era do século 9 depois de Cristo. E de verdade, vamos colocar do século 10, para ficar mais bonitinho. Entre 901 e 1000, depois de Cristo. Esse era o texto mais velho que nós tínhamos. Em 1947, encontramos um texto do século 1 antes de Cristo. E desse texto que foi encontrado, havia o livro de Isaías completo. São mais de 60.000 palavras. Encontraram cerca de 200 diferenças só. O que significa dizer, em 1000 anos, sendo transmitido, falado, e eles guardavam. Por quê? Porque são pessoas do ouvido. Nós, pelo menos a maioria de nós, quando pequeno, brincou de telefone sem fio. Uma palavra é dita, vai sendo dita para o outro, que é dita para o outro. Quando chega no último aqui, não tem mais nada a ver com aquilo que foi dito. Por quê? Porque nós somos povo da visão. Então, se nós somos povo da visão, devemos saber diferenciar aquilo que é o escrito daquilo que é a mensagem. Então, a Bíblia é palavra de Deus. Mas a sua mensagem estava clara para aquelas pessoas para os quais foi escrita. Vamos imaginar uma situação. Estamos lá no ano 95 depois de Cristo. Um momento difícil para os cristãos. É a primeira vez que um imperador romano faz uma perseguição generalizada. Começa a procurar e matar cristãos em todo o Império Romano. Este imperador se chama Diocleciano. Não é Diocleciano, não. Diocleciano vai matar o pessoal só no século 2. Eu já estou fazendo ele aparecer. E agora, quem é o assassino? Meu Deus do céu. Eu estou percebendo que eu estou ficando velho. E eu não vou lembrar não. Se alguém tiver com celular, põe aí, Imperador Romano nos anos 90. Senão eu entro em crise, parafuso, e falo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ele morre no 96. Eu sei até quando ele morre. Quem é ele? Eu sei o título dele é Nero que voltou. Nada? Não. Domiciano. Pronto. O Domiciano. Domiciano foi um homem terrível aos extremos. Lá nos anos 60,
houve um outro imperador terrível, que era o danado do Nero. Nero deve ter morrido ali nos 65, 66, 67, por aí assim. Depois do Nero vieram alguns não tão ruins assim, e vem o Domiciano. O Domiciano era tão ruim que o pessoal chamava ele de Nero que voltou. O autor do Apocalipse está escrevendo seu Apocalipse ali por volta do ano 95, 94, 93, está nos anos 90. E ele precisa alertar o seu povo de que a graça de Deus é maior do que o mal. Só que ele não pode usar o nome do danado, porque se ele usar o nome do danado, ele vai ser morto. O autor do Apocalipse, o João, ele já está preso. Ele não quer piorar a coisa. Abram lá então no capítulo 13 do Apocalipse. E vamos encontrar o número da fera. Encontrem aí onde que está o 666. Versículo 18. Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Veja como ele vai escrever. Aqui é preciso sabedoria. Quem tiver entendimento, decifre o número da besta, pois o número representa uma pessoa. Seu número é 666. Veja, qualquer pessoa que não seja do grupo do João, vai ter dificuldade com esse bendito desses 666. Porque afinal de contas, o que significa 666? Veja como ele disse, aqui é preciso sabedoria. Quem tiver entendimento, decifre o número da besta, pois o número representa uma pessoa. Em português, letras são letras, números são números. Nós não misturamos as coisas. Mas, na língua hebraica e na língua grega, os números são representados pelas letras. Então, quando ele diz 666, ele está dizendo um nome. Este nome, em hebraico, significa Nero, Deus. Porque o Nero se dizia Deus, e o Domiciano veio dizendo que ele era Deus. Mas vai que alguém do grupo do Domiciano entende de hebraico? Se ele colocasse o número que desse o nome do Domiciano, e alguém do Domiciano soubesse disso, ele morria do mesmo jeito. Então os cristãos diziam que Domiciano era o Nero que voltou. Então ele usa o número do Nero. E em grego? Nero, César. Era isso que significava. Então isso é o 666. Está escrito no versículo 13, vejam como está escrito. É o número de um homem, não é o número de um diabo, não é o número de um demônio, não é o número de uma... É o número de um ser humano. Acontece que o tempo foi passando. As pessoas cristãs fomos perdendo a dimensão do símbolo.
E começamos a procurar, nossa, de quem que o João estava falando? E aí, pessoas começaram a criar o que não tinha nada a ver com a Bíblia. Volto aos anos 80 do século passado. Um grupo de cristãos norte-americanos descobriram quem era a besta. Falaram, a gente descobriu. Nunca procuraram isso porque eles nem sabiam o que era hebraico ou grego. Eles conheciam o inglês. Então, eles descobriram que a besta era o presidente da república. E eles provam isso. Veja por quê. Olha o nome dele. O nome dele era Donald. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. O segundo nome dele era Ronald. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E o sobrenome dele era Reagan. 1, 2, 3, 4, 5. Olha a besta. Gente, que maluquice. Você acha que o João do Apocalipse, lá do ano 95, iria ficar pensando num presidente da República de 1980, 1900 anos depois? Mas os nossos irmãos de igrejas separadas disseram, não, a besta é uma outra pessoa, a besta é o Papa. E aí disseram, mas como que a besta é o Papa? Aí eles disseram, fácil, porque o Papa tem um título, ele não tem esse título, viu? Além de tudo é mentira, é fake news, nem o título é dele, mas o título é bonito. Vicarius Filii Dei. Vigário do Filho de Deus. O Papa nunca teve esse título, mas o título dá exatamente 666, se agora, em vez de contar as letras, você pensar nos números romanos. V vale 5, I vale 1, C vale 100. Já temos aqui 106. I vale 1, V vale 5, já temos 6, então já temos 112. I vale 1, L vale 50, I vale 1, vale 1. Então já temos 53. Já temos 165. D vale 500, I vale 1. 501 com 160. Olha de novo aqui. Ah, gente, pelo amor de Deus. Aí encontraram, não, o Papa é a besta. Aí a gente teve que perguntar, qual deles? Se a gente já está no 265, é muita besta demais. Um grupo contrário a esse povo procurou a besta numa mulher. Disse, não, a besta não era um homem não, a besta era uma mulher. Lógico que também não é. Mas, já que eles tinham provocado aquela coisa da briguinha, é a tia Ellen Gottwald White. Para quem não sabe, essa é a fundadora dos Adventistas do Sétimo Dia. A senhora Ellen Gottwald White, ela funda os Adventistas, descobre que o mundo vai acabar, e o mundo não acaba, ela descobre que o mundo vai acabar um pouco mais para frente, aí o mundo não acaba, aí ela joga para daqui a 1000 anos, então ela está lá no 1750, quando a gente chegar em 2750, a gente vai ver se o mundo acaba de novo. Então veja, L com L, 100, porque 50 com 50 dá 100. V, 5, mais 50, mais 500. 555, já deu 655. WW, 10. Com 11. 666. Gente, pelo amor de Deus. Agora veja, você acha que o João
Ia saber que alguém ia escrever em inglês, nem inglês existia na época. Mas ele já falou, opa, daqui a 1000 anos o pessoal vai estar escrevendo em inglês, então vou colocar o número em inglês. Então, veja, nem o Ronald Reagan, nem o Papa, nem a Ellen. A Ellen foi a fundadora da sua religião, pronto, que os adventistas fiquem felizes com ela, não é um problema. Agora, se nós fazemos o estudo mesmo, nós vamos descobrir que o 666 é o Nero, e não o primeiro Nero. O Nero que voltou. E quem é o Nero que voltou? O Domiciano. Então veja, por que é que, quando eu dou aula de Apocalipse às vezes na faculdade, por que é que eu creio nisso e não nas invenções? Aproveite que você está no Apocalipse e pega o capítulo 1, versículo 3. Tá, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. E ele vai dizer para nós o porquê. Porque o pessoal fica esperando que o Apocalipse seja uma coisa que vai acontecer no 2023, no 2025, lá no 2000 não sei quanto. E é muito legal porque junta também com o que eu estava dizendo antes. Felizes, o que lê, singular, os que ouvem, plural, esta palavra da profecia e guardam-na, o que está escrito nela. Por quê? Porque o tempo está próximo. E se o tempo estava próximo, não era uma coisa para 2000 anos depois. Ele não estava escrevendo para o ano de 2095, ele estava escrevendo para o ano de 95, para os cristãos daquele momento. Porque quem precisava de ouvir em primeiro lugar aquela palavra, era eles. Então ele escreveu em linguagem humana. Então ainda serve para nós? Sim, se nós interpretarmos, se nós atualizarmos. Caso contrário, não serve para mais nada. Então nenhuma palavra permanece com o mesmo sentido para sempre. Vou pegar uma palavra grega que a gente fala em português e a gente acha que é português, então a gente pode utilizar a palavra hipócrita. Isso é grego, isso não é português. Hipo significa dizer aquilo que está embaixo. Crita, significa dizer o julgamento. Então quem é o hipócrita? Aquele que joga o julgamento lá embaixo, ou seja, a pessoa rasa, a pessoa que não está com critérios bons para julgar. Isso é o que dizemos hoje. Quando no tempo de Jesus, hipócrita significava ator. O hipócrita era o ator do teatro. Por quê? Porque ele podia estar triste naquele dia, ele podia estar destruído, mas se o papel dele fosse de uma pessoa feliz, o que ele tinha que fazer? Ele podia estar, acabou de casar, está feliz da vida e tudo mais, mas o papel dele é de uma pessoa triste, como é que ele vai aparecer? Está vendo? Então o que ele era? Um hipócrita. Hoje não, a gente não vai chamar os atores de hipócritas, porque a gente sabe que ali ele está representando um papel. Quer dizer, nem todo mundo sabe disso, pobre da Renata Sorrah. Toda vez que termina uma novela, ela tem que passar 2 a 3 meses sem sair de casa, porque o pessoal bate nela na rua. Você matou, não sei o que. Ela falou, não matei não, matou sim, eu vi na novela. Porque tem pessoas que ainda hoje não separam a vida daquilo que é a outra vida, ou seja, aquilo que é a vida da televisão, daquilo que é a vida real. A ficção toma conta da realidade. E tanto a ficção toma conta da realidade, que depois que o Roman Polanski, lá
lá nos anos 70, fez o Bebê da Rosemary. Os mais velhos vão lembrar desse filme, onde era a esposa dele, que era a principal, tudo mais. O satanismo voltou com força total, mas aqui é o satanismo do Roman Polanski, não é nem o satanismo dos satanistas. Os satanistas dizem, não é isso, a gente não acredita desse jeito, mas a gente não vai no lugar dos satanistas, a gente assiste o filme. Depois que aquela televisão que tem, eu não sei o nome dela, mas que faz umas novelas bíblicas e tudo mais, está destruindo a Bíblia. Porque mostra umas coisas lá que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas o que eu conheço de católico que assiste a tal das novelas bíblicas, diz, nossa, como eu estou gostando. Fala, ai que maravilha. Mais um perdido. Porque é assim que funciona. Mas eles não põem como ficção. Porque se eles escrevessem, essa é uma obra de ficção, sem problema nenhum. Desde que, lá nos anos 60, foi feito o filme Os 10 Mandamentos, que nunca mais as pessoas conseguiram ver o Êxodo do jeito que o Êxodo é. Porque o Charlton Heston, que já está morto há pelo menos uns 90 anos, pelo menos, representou tão bem o Moisés, com aquele som bonito, quando ele levanta, que toca, e tudo, que não adianta, a gente vai na Bíblia, é chato na Bíblia. Perfeito, olha ela recordando, nós somos visuais, e nós temos aquela frase que diz, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então cuidado com as imagens, por isso que, por exemplo, quando eu estava assistindo aquele filme novo do Noé, novo significa dizer que ele tem mais de 5 anos. Os Transformers estavam trabalhando no filme. Porque era aqueles de pedra, que eram os tal dos anjos, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Ele descobriu que o que fazia os animais dormirem era participar de uma missa. Porque pode ver que ele entra balançando o negócio do fumegador lá e os animais todos dormindo. Agora eu entendi porque que o pessoal dorme quando a gente está rezando. Porque ali a gente passa. Então veja, é esse tipo de coisa. Então, de alguma forma, palavras vão mudando. Isso só funciona para a gente quando está mudando de fase. Todo padre é obrigado a fazer 2 faculdades. A filosofia e depois a teologia. E tem uma palavra grega que bagunça a vida de todo seminarista. A palavra é doxa. Escrito com X, mas ampou o X, vai. Doxa, fica bonito assim. Doxa. Na filosofia, a gente aprende que doxa significa uma coisa. Doxa significa uma opinião. Doxa significa aquilo que você não comprova, você só decidiu falar. Aí o pobre do coitado, 3 anos depois, vem para a teologia. E na teologia ele aprende que doxa é glória. A doxa de Deus não é a opinião de Deus, é a glória de Deus. E agora, o que ele faz? Foi o grego que fez isso. No início, a palavra significava isso. Mas no tempo do Evangelho, já não significava isso. Já significava isso daqui. Vamos pegar uma palavra em português, que assim vocês vão entender mais do que qualquer coisa. Quando os nossos patrícios vieram para cá, eles trouxeram as palavras que eram próprias deles. E uma das palavras era exatamente esta. Rapariga. O que é uma rapariga em português de Portugal ainda hoje? Uma menina. O pai chega e diz, essa daqui é a minha rapariga, e esse aqui é o meu puto. Porque puto é o menino. Não sei por que cargas d'água, mas no português do Brasil, rapariga já não era mais a menina, a prostituta. E o puto é o prostituto.
Agora imagina você que é brasileiro, chega lá e o português diz para você: eu vou te apresentar minha rapariga e meu puto. E aí, como é que você fica? Dizem que no sul do Brasil, no começo do século passado, as moças que eram de origem eslava, de origem de lá, não tinham muito como sobreviver e começaram a se prostituir. E no sul do Brasil, polaca, não era moça polonesa. Veja, agora, polaca significa dizer alguém que vem da Polônia, pronto, acabou. Mas não naquela situação. Dou só mais um exemplo e aí eu me contento. No início do século passado, estava chegando no Paraná um negócio muito legal. Em vez de agora você fazer um buraco no chão para colocar as suas necessidades, estava chegando um negócio, você sentava ali, aquela coisa toda. E qual era o nome daquilo? Nós chamamos de vaso sanitário. Como que é chamado no Paraná? Ninguém de vocês é paranaense? Não, latrina era aquele buraco mesmo. Quando o produto era feito, o produto era carimbado. E vinha escrito carimbo. Não do nome do produto, mas dizendo que ele tinha. Então ainda hoje você vai encontrar gente no Paraná que diz: se precisar nós temos uma patente. Mas a patente não é o nome do vaso sanitário, mas todo vaso sanitário vinha com o nome patente. Eu disse que era a última, mas já que eu falei do Paraná, vamos pegar um outro paranaense, que de verdade é de Santa Catarina. Ele sempre viu nos crucifixos católicos algo que não estava escrito na cruz. Na cruz estava escrito assim: Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Iudeorum. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Era isso que estava escrito na cruz. Estava escrito em 3 línguas. Esse é o latim, depois Jesus Nazaraios, Basileus, Iudaios. Ou Yeshua Hanotzri Hamelech Yehudá. Mas colocar tudo isso numa cruz, a cruz ia ficar muito grande. O que nós católicos fizemos? Como é o nome daquele homem que diz assim: o meu pai, Henri Cristi. Gente do céu, Henri não é nome. Tanto é que antigamente a gente fazia piada dizendo que o melhor marca de cruz é da marca Henri, porque ela é bem feita. Mas veja, o que eu estou tentando, e espero que esteja ficando claro para vocês, as palavras só têm sentido dentro daquilo que é a sua cultura. Por exemplo, os demônios brasileiros têm os nomes do Brasil. Então significa dizer que quando eles vão para outro país, eles ganham outro nome? Só se for. Porque afinal de contas, a nossa cultura chamou de demônios aquilo que outras culturas não chamariam. E é próprio da nossa cultura, como é próprio das outras culturas fazerem aquilo que eles gostam de fazer. Então, como introdução, prestem sempre atenção. Algumas regrinhas são muito simples que qualquer pessoa pode seguir. Primeira coisa, aquilo que eu estou lendo faz mesmo sentido? Se faz, já tem uma boa chance de que não mudou de lá para cá, continua sendo a mesma coisa. Mas quando você estiver lendo um trecho e disser: mas o que esse trecho está dizendo? O que será que ele está fazendo? Pode ter certeza. Ou ele tem que ser atualizado, ou ele tem que ser interpretado. Caso contrário, não é palavra de Deus mais para você. Continua sendo palavra de Deus, mas não é entendida por você. Foi como eu disse, do danado do 666.
Vocês ainda estão lá no Apocalipse? Abram no capítulo 13 de novo. Só para dar mais dois exemplinhos bem pequenininhos, a gente voltar para o nosso Mateus. No capítulo 13, versículo 1 diz: eu vi uma fera que subia do mar. Então, a primeira das bestas, que besta somos nós que dizemos, viu? Ou você diz besta, ou você diz fera. Como o brasileiro é do bem, que nome ficou? Besta fera. Não, a gente não escolheu entre um e outro. A gente aproveitou e fez a tal da besta fera. Mas therion em grego significa a fera. Um leão é um atherion, porque o leão é uma fera. O urso é um therion. Então, a primeira das bestas veio do mar. E essa primeira besta tem chifres, 10 chifres, 7 cabeças. Chifres na Bíblia é sinal de poder. Ela é uma besta poderosa. Vamos nos lembrar que quem está dominando o mundo nesse momento lá nos anos 90, Domiciano representa que império? O império? O Império Romano. Então quem é a besta? Os romanos costumavam invadir vindo pelo mar. Então a primeira besta representa o poder político do império. Então o poder político do Império Romano. Mas não era mais fácil ele dizer isso? Não, na época dele bastava dizer a besta que veio do mar. Pronto, acabou. Veja que eu continuo. Em cima dos 10 chifres tinha diademas, sobre as cabeças tinha um nome blasfemo. O nome blasfemo é porque o Império Romano se sentia Deus. O Império Romano queria usurpar o nome de Deus. Nero era Nero Deus. O bendito Domiciano era Domiciano Deus. Todo mundo tinha que chamar ele de Senhor. Por isso que nós cristãos começamos a dizer naquele momento: o nosso Senhor é Jesus Cristo. O nosso Deus é Jesus Cristo e não o imperador. Por isso a gente foi morto. Um monte de nós fomos mortos. O que mais que tem aqui? Parecia uma pantera. A pantera sempre foi um animal bem perigoso. Afinal de contas ela é muito ágil. Porque o Império Romano não tinha um poder de números. Tinha um poder de agilidade. Eles eram capazes de dominar ali com menos pessoas do que outros. Que mais? Seus pés eram como de um urso, a boca, bababá. E ele perguntava: quem é igual à fera? Ou seja, quem é que pode ser igual ao império? Quem é você na fila do pão? É essa a pergunta que ele está fazendo. Segunda besta. A partir do versículo 11, capítulo 13, versículo 11, tem uma nova besta. Esta besta já não vem do mar. Esta besta veio da terra. Tinha 2 chifres só. Lembra que a outra tinha 10? Essa só tem 2 chifres. Mas não são chifres quaisquer. 2 chifres de cordeiro. O cordeiro representava a religião de Israel. É o cordeiro. Tanto é que Jesus vai ser o cordeiro verdadeiro. Então, quem é a fera? É aquela que tem um poder, mas não é um poder político. O poder dela é um poder religioso. E para piorar a coisa, veja o que o João diz dela. Versículo 11. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas na hora de falar, falava como o dragão. Veja, é aquela religião que ao invés de libertar, está escravizando. Que em vez de salvar, está de verdade perdendo. Que ao invés de ajudar, está prejudicando. Só que tudo isso precisa ser interpretado, porque só lendo
Primeiro a gente tem que saber que os romanos quando vinham pelo mar. Saber que os 2 chifres de cordeiro vai lembrar aquilo que é a bendita da religião. Agora vamos lembrar de uma coisa bem simples. Quem matou Jesus? A religião e a política. Os religiosos da época decidiram que ele tinha que morrer. Eles não tinham poder para matar. Foram a quem tinha o poder para matar e disseram: nós queremos que ele seja morto. Mas por quê? Porque a gente quer, pronto, acabou. E se você não matar, a gente denuncia você também. E aí, no caso, o poder religioso e o poder político se unem para matar Jesus. Enganaram o povo. Fizeram o povo escolher o Barrabás. Porque não é que o povo escolheu porque quis. O povo escolheu porque eles insuflaram o povo. Passaram pelo menos alguns anos dizendo: olha, cuidado, esse Jesus é comunista, ele vai comer criancinha, ele vai não sei o que lá. Gente, não mudou nada nesses 2000 anos. Barrabás era um revolucionário, que numa das revoltas tinha matado alguém. A revolução que Jesus propunha era a revolução do amor, era a revolução da justiça, era a revolução da paz. Como diz o evangelho da missa de hoje, se naquele lugar não tiver alguém de paz, se eles não te acolherem bem, na hora que você for sair da cidade, bate a poeira, não leva nada dessa cidade não. Não leva vingança, não leva ódio, não leva mágoa, não leva rancor, não leva nada não vale a pena. Esse é o Jesus. Na hora de escolher, o povo que está escolhendo gostava de Jesus. Mas se o meu líder religioso disse que eu sou obrigado a escolher o outro, quem é que eu escolho? Eu lembro o ano passado, eu tinha terminado a missa do meio-dia, e eu ainda ia por lá, porque antes da queda eu sempre ia pela frente. Depois nunca mais eu fui pela frente, agora só vim por trás. E quando eu saí, uma senhora veio falar comigo. E ela disse: padre, se eu votar no candidato tal, eu vou para o inferno? Eu disse: que eu saiba, não. O voto é livre, assim, vota em quem a senhora quiser. Mas o líder lá do meu grupo disse que quem votar nesse candidato já vai direto para o inferno, porque ele... Eu falei: minha senhora, quem vai para o inferno é o líder do seu grupo. Porque a senhora tem que votar em quem a senhora acha que tem que votar e pronto. Então não vou, padre? Não vai. Porque eu queria votar nele, mas eu estava com medo de votar nele. Não é de votar nele e ele fazer besteira. É de votar nele e ir para o inferno. Quantos padres fizeram isso? Quantos pastores fizeram isso? Veja, é o religioso que não está servindo para libertar. Eu sei em quem eu voto, mas eu não posso determinar em quem você vota. E se você votar no cara que é contrário àquele que eu voto, Deus seja louvado, qual é o problema? Agora não falo mais com esse, porque é a idiotia completa. Da pessoa que não fala com outro porque ele é do time contrário. Mas que burrice! Burrice! Eu tenho uma afilhada, que hoje não está aqui, mas ela costuma vir. Ela não usa nem roupa verde. Não pode. Não come verdura. Por quê? Porque ela é corintiana. Gente, pelo amor de Deus, já disse para ela, eu falei: pelo amor de Deus, se alguém me der uma camiseta do Palmeiras, eu vou usar, e eu sou corintiano. Agora, o meu time é o Corinthians, e se o Palmeiras estiver jogando contra o Corinthians, eu vou torcer pelo Corinthians. Agora, se o Palmeiras estiver jogando no Mundial contra, sei lá, o Manchester, eu vou torcer pelo Palmeiras, porque além de tudo eu sou brasileiro. Nunca eu vou torcer até por outro. Essa é a burrice. Essa é a burrice. Nesses meus 53 anos eu já voto há muito tempo. Algumas vezes o candidato que eu votei ganhou, algumas vezes o candidato que eu votei perdeu, e eu sempre aceitei aquele que ganhou.
ponto, acabou. Ponto, acabou. Agora, quer queira, quer não, quando não fazemos disso, aí nós chegamos à besta. Então, de novo, quem é a besta que veio da terra? Esse poder religioso, quando ele é mal utilizado. Quando ele serve para matar, como serviu para matar não somente Jesus, mas naquele momento específico, estava servindo para matar os cristãos. Em qualquer lugar do mundo, nenhum poder político sobrevive se não tiver por trás um poder religioso, viu? Até mesmo nos países ateus. Porque não existe país ateu. Existe país que fechou com a religião e não deixa que outras existam. Se vocês forem visitar, e vale a pena porque é lindo, é lindo, é lindo, é lindo demais. Moscou. No Kremlin, moram duas pessoas importantes. O primeiro-ministro e o patriarca. Não é um país comunista? Na China, existe uma igreja católica apostólica chinesa. Quem controla? O Estado. Mas veja, o Estado precisa daquela igreja, porque senão a coisa complica. Só para perceber que é qualquer lugar. Qualquer lugar. Como, por exemplo, no Brasil. Por muito tempo, quem não fechasse com a igreja católica não ganhava nada. Então, pois é, aí veja, quando você chega na Suécia, na Noruega, nesses países que já colocaram um outro Deus no lugar dos deuses que a gente apresenta, eles vão ter um outro Deus. Aqui o Deus pode ser a própria riqueza, aqui o Deus pode ser a ecologia, aqui o Deus pode ser... Não estou dizendo que a ecologia é ruim, que a riqueza... Pelo amor de Deus, mas quando você coloca como principal, você acabou de criar um Deus. Criar um Deus. E mesmo lá, talvez as nossas religiões já não consigam responder para eles. Mas as necessidades deles, que nem por exemplo, veja, alguns países estão rompendo com o cristianismo, mas estão assumindo o esoterismo. Estão assumindo as religiões orientais, porque precisam de alguma coisa. É como quando os Hare Krishnas chegaram pelo ocidente inteiro. Ou quando o espiritismo chega e toma conta. Ou quando algumas outras religiões que são hoje os Baha'is. Que nem o Bahá'u'lláh, quando ele cria a religião dele, ele foi muito esperto. Na religião dos Baha'is, o símbolo do Bahá'u é uma cruz, uma estrela, uma meia-lua, um Om, ou seja, é uma mistura. Não, eu não sei onde eles estão. Eu não sei. Pode ser, porque assim, na Terra Santa você vai ter que encontrar um monte de outras santidades que não só a nossa. Então, o ser humano é político, é religioso, é econômico, é social, não tem como fugir disso. Agora veja, quando alguém diz eu sou ateu, ele está dizendo eu sou ateu do seu Deus. Porque, por exemplo, eu sou ateu de um monte de deuses. Eu só não sou ateu do Deus que eu chamo de o Deus vivo e verdadeiro. Para mim, Ele é o único Deus. Então, se eu estou dizendo que Ele é o único Deus, eu não estou acreditando que os outros deuses existam. Agora, alguém que, por exemplo, sei lá, é do Deus Maradona. Não sei se vocês sabem, mas existe a religião, sim. A igreja maradonina. E quando Maradona ainda estava aqui na terra... E o Maradona não podia ir no culto, eles colocavam uma bola. A bola representava o próprio Maradona. Aí a gente vai dizer, e aí? Espera um pouquinho, é a fé deles. E eu não acredito no Deus deles. Eu não acredito que o Maradona seja um Deus para mim.
Agora veja, não é porque ele não é para mim, que ele não pode ser para o outro. Eu tenho que viver de tal modo a minha fé, que quem sabe o outro queira viver comigo. E não querer forçar o outro a não viver a sua fé, porque somente a minha é verdadeira. E isso é muito normal. É muito normal. Quando uma religião é majoritária, ela costuma não respeitar as outras. Nós tivemos que passar por um longo processo para aprender a respeitar outras religiões, e ainda tem católicos que não aprendeu isso. Então, de alguma forma, veja, essas duas bestas têm uma coisa em comum. As duas trabalham para o dragão. Agora, quem é o dragão? O dragão é o diabo. Gente, se o dragão fosse o diabo, seria muito fácil. Bastava você ir trabalhar para uma outra pessoa. O dragão representa tudo aquilo que é contrário à vida, tudo aquilo que é contrário ao bem, tudo aquilo que é contrário ao crescimento, tudo aquilo que é contrário àquilo que nós gostaríamos de ter. Então esse é o dragão. Só que a Bíblia diz que o dragão já perdeu. Como ele já perdeu, ele não enfrenta mais a gente. Pois é, o dragão da inflação, sim, coisa do bem. Não para mim, mas para as outras pessoas. Mas veja, o dragão percebeu que se ele lutar, ele perde. Então o que ele faz agora? Manda as bestas lutarem no lugar dele. Para quem é um pouco mais velho, talvez vai lembrar disso. Por muito tempo, Irã e Iraque lutavam. Irã pela Rússia, Iraque pelos Estados Unidos. E um outro país, que eu não sei o nome dele, mas fica na América Latina, é grande e fala português, ganhava dinheiro vendendo armas, porque tinha uma CBC, a Companhia Brasileira de Cartuchos, que vendia, a Taurus vendia, não sei quem vendia. Agora veja, para que servia essa guerra? Em primeiro lugar, para os dois países grandes, Estados Unidos e Rússia, testarem armas. Eles queriam saber se a arma era letal mesmo, se ela era... Então fazia o quê? Um fornecia para um, outro fornecia para outro. Entende como é que o dragão age? Isso é o dragão. Então naquele momento, tanto Estados Unidos quanto Rússia eram o dragão. E usava as bestas, não que o povo de lá fosse besta, mas as bestas para tal. Voltamos então para o nosso Mateus. Nós estamos no Mateus 7. Nós terminamos a última vez, recordando lá no versículo 12, a chamada regra de ouro. Então, vou começar a partir daí, que foi onde nós paramos. A regra de ouro é a salvação do ser humano. Não é uma coisa qualquer, porque a regra de ouro diz, veja o que é o principal. O principal é o bem, o principal é o amor, o principal é a prosperidade, a felicidade, é tudo isso. Então, faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você. Talvez seja isso que nos diferencia como cristãos de verdade. O cristão não espera que o outro tome a iniciativa. É o cristão quem toma. Mas não fui eu que errei. Ninguém está perguntando aqui quem errou, quem acertou. Mas você é cristão, então você é que tem que tomar a iniciativa. Porque se você esperar pelo outro, pode ser que o outro nem aprendeu o que é isso, e ele nunca vai fazer. Por isso, nós cristãos somos chamados de luz do mundo. Porque nós somos seguidores de Jesus, que é a luz verdadeira do mundo. Agora, se nós somos luz do mundo, significa dizer que nós devemos dar o exemplo. O mundo não conhece a justiça, então nós devemos dar o exemplo de justiça. O mundo não conhece o amor, então nós devemos dar o exemplo do amor. O mundo não conhece a verdade, tantas outras coisas, então somos nós que temos que dar o exemplo.
Ser cristão não é fácil, porque é exatamente isso. Versículo 13, perdão. O 13 vai dizer: entre pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Então veja, quem vai na onda, quase sempre não vai ser criticado, não vai ser punido, porque ele está fazendo aquilo que os outros fazem. Agora, o cristão, ele não vai na onda. O cristão segue os passos de Jesus. Vamos pôr isso em forma de exemplo, porque senão não vai ser atualização. Imagine que você está passando na frente de um grande supermercado e tem um monte de gente saqueando o supermercado. Se você vai na onda, você vai dizer: está todo mundo saqueando mesmo, vou eu também saquear. Você está numa sociedade onde a maioria mente. Está todo mundo mentindo mesmo? Vou mentir. Isso é ir na onda. E isso é contra o cristianismo. Essa é a porta larga. No início do século passado, uma autora chamada Melanie Klein tinha como tese: numa sociedade de neuróticos, se você for sadio, eles te colocarão no sanatório. E é verdade. Numa sociedade de loucos, se você for são, você vai ser punido. Por isso Jesus vai dizer: não tenha medo, eu venci o mundo. Não importa se a maioria não está fazendo, você é cristão. Faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem. E a continuação vai dizer: faça o seu esforço para entrar pela porta estreita. Agora, por que ele está chamando de porta estreita? Porque não é o lógico. O mais lógico é seguir a maioria. O mais lógico é fazer o que todo mundo faz. Está todo mundo fazendo, por que eu não vou fazer? Todo mundo faz assim. Agora, a pergunta que a pessoa deveria se fazer é: isso que eu estou dizendo que todo mundo está fazendo é certo? Se for, maravilha, vou fazer com todo mundo. Mas se não for, eu vou pela porta estreita. Agora vamos lá. Você está com mais 9 pessoas. Tem uma conta para ser paga, você está num restaurante. 9 decidiram que não vão pagar. E agora? Você paga a sua parte ou não paga a sua parte? Porque 9 não pagaram. Conseguiram mentir, colocaram uma barata na comida, colocaram um cabelo na outra, disseram que a comida estava ruim, fizeram um monte de coisa. Burlaram o sistema. E agora? Como é que você se sente se num grupo de 10, 9 não pagam e só você tem que pagar? Você se sente bem? Dá para entender que andar pela porta estreita não é fácil, não? Porque a coisa exatamente é essa, é trazer para o concreto nosso. Se todo mundo pode enganar, por que eu não vou também? E quando Jesus nos faz a proposta dele é muito simples, mas muito objetiva. Ele vai dizer: a porta estreita leva à vida, a porta larga não leva à vida. Mas aparentemente, a porta larga que é melhor. Afinal de contas, pode ser sem nota. Te dou 5% de desconto. E você aceita. Aqueles 5% provavelmente nem vão fazer diferença na sua vida. Mas não está todo mundo fazendo assim? Então, de novo. Ah, mas ninguém pede a nota. Não, eu peço. Pronto.
Eu já ouvi isso da pessoa. Mas você quer a nota para quê? Ninguém pede. Eu falei, pois é, eu peço. Eu quero a nota. Para quê? Eu quero a nota. Eu comprei, eu paguei, eu quero a nota. Pronto, acabou. Porque o legal é que nunca acontece isso, mas deveria acontecer. Você acabou de comprar o produto, não pegou a nota, saiu na rua e tem uma batida policial. O produto é mesmo seu? Cadê a nota? Se isso acontecesse, a gente começaria a pedir a nota, mas não acontece, é muito difícil. Então nós não fazemos porque acontece ou porque não acontece. Olhe de novo, versículo 13 e 14. Entrar pela porta estreita. Agora vamos ser bem bestas nesse momento. Eu, pelo menos, vou ser besta. Será que tem alguém que consegue 100% viver na porta estreita? Eu não acredito. Eu não acredito. Por isso que a palavra de Jesus é: faça o seu esforço. Esforce-se. Significa dizer que é uma constante. É a cada dia, a cada momento. Versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas, ainda há pouco nós chamávamos de besta que surgiu da terra. Tem chifre de cordeiro, mas quando abre a boca, o que sai é o dragão. Ok? Eles vêm até vós com pele de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Gente, como o mundo está cheio disso? É aquela pessoa que se apresenta de tal modo que, se pedir a sua vida, você dá a sua vida para ela, porque afinal de contas ela vai te defender, ela vai fazer isso. Vai nada. Esse é o grande problema do lobo em pele de ovelha. A aparência é perfeita, aparentemente vai fazer por nós, aparentemente vai, mas de verdade não vai. É só aparência. Dizia uma música muito antiga brasileira: aparências e nada mais sustentaram nossas vidas. Jesus Cristo não cantava essa música, não. Então o versículo 16 vai dar a dica para nós: pelos seus frutos os conhecereis. Ahá! Então, antes de escolher alguém, para qualquer coisa que seja, para companheiro da vida, para amigo, para colega, para governante, para o raio que o parta, veja quais são os frutos daquela pessoa. O que significa dizer, o que é que aquela pessoa já fez? Ela fez um monte de coisa no YouTube. Mas espera um pouquinho, a gente vai escolher um youtuber ou a gente vai escolher um governanter? A gente vai escolher alguém que vai nos ensinar a fazer vídeo de TikTok, ou alguém que vai fazer leis e vai prejudicar a nossa vida? É aqui que você tem que perguntar. Significa dizer que o youtuber não vai fazer? Não, vamos ver se ele tem algum fruto. Vai que ele já fez coisas boas. Mas quase sempre a gente não olha isso. A gente diz, olha a carinha. Quando eu falo olha a carinha, eu só lembro do Shrek. Quando ele se encontra a primeira vez com o gato de botas. O gato de botas veio para matá-lo. A gente tem que lembrar disso. Ele veio para matá-lo. Mas ele faz o zoião grandão, tira o chapéu, e assim. E o Bussunda, ainda era o Bussunda na época. E o Bussunda diz pro burro: olha, burro, olha a carinha. O que significa dizer? Com a carinha dessa ele não pode ser mal. Quem vê cara, não vê coração. É pelos frutos que conhecemos. Se ele tivesse olhado os frutos, ia saber que o trabalho do gato de botas sempre foi. Então ele ia perceber que aquela carinha, tudo mais aqui, olha, está bem presente em mim. Segurando o chapéu de assim e abrindo o olhão diretamente para ele. Então é isso que nós temos. Agora parece que a gente gosta de ser enganado.
Por isso, quando surge um falso profeta não é só falso profeta religioso. É falso profeta político, é falso profeta econômico, é falso profeta disso, daquilo, daquilo outro. É alguém que aparentemente está querendo nos ajudar. Acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtiga? Olha o que ele está dizendo. Aquela frase que eu repito pelo menos 10 vezes por missa. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Você só pode dar aquilo que você já tem, não adianta. Você pode plantar sementes de abóbora, fazer a corrente dos 318, fazer a novena do santo, fazer a quaresma do outro santo, fazer o desafio com Jesus, mas na hora que aquela semente germinar, o que é que vai nascer daquela semente de abóbora? Mas e se eu orar com fé e disser: Senhor, eu estou clamando nesse momento, eu quero melancia, Pai, Tu que podes tudo, que podes transformar. Você faz a oração 30 dias em seguida. Na hora que nascer, nasce a abóbora. É isso que ele está dizendo para nós. Agora, lógico, seres humanos temos algo que outros animais não têm. O ser humano tem capacidade para a mudança. Isso nós temos. Você pode ter errado por 90 anos e você pode mudar de vida. Um animal não muda de vida, não adianta. Cachorro vai ser cachorro a vida inteira. E não tem cachorro bom ou cachorro ruim. Tem cachorro que foi treinado para atacar, cachorro que foi treinado para não atacar, cachorro que foi estragado e por isso ele mata e tudo mais. Agora, o cachorro mais bonzinho, aquele que é um amor, ele continua tendo os instintos de cachorro. E na hora que ele se sentir amedrontado ou qualquer coisa do tipo, ele vai morder. Não tem esse tipo de coisa. Tanto é que sempre foi um perigo quando diz onde tem crianças, onde tem idosos, cachorros grandes. Cachorros grandes são muito dóceis, mas quando ele percebe que quem manda ali é ele põe ordem na casa. Então a coisa é exatamente essa. O ser humano não. O ser humano tem capacidade para mudança. Então, pode ser que até agora os teus frutos não tenham sido bons. Renuncie a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga Jesus. Versículo 17. Toda árvore boa produz frutos bons. Toda árvore má produz frutos maus. Agora, eu sei que a árvore é boa pela árvore? Não. Eu sei que a árvore é boa pelos frutos que ela produziu. Por quê? Pode ser que na aparência ela seja aquela árvore feia, mirrada, aparentemente destruída, e ela vai produzir os frutos dela. Por outro lado, você pode ter aquela bonita, tudo mais. Na natureza é assim. Tem uma regra que eu espero que eu nunca precise usar, mas diz que é a regra verdadeira. Se você estiver numa floresta, só coma aquilo que os animais estão comendo. Porque quase sempre os alimentos mais tóxicos são os mais bonitos. São aqueles que parecem que você assim, esse daí é apetitoso, come e morre. Por quê? Porque ele está se defendendo. É exatamente por defesa que ele se tornou tão belo daquele jeito. Como os animais. Tem aquele sapinho bonitinho, gente. É desse tamanhinho. Diz que o danado é capaz de matar 10 elefantes só com uma gotinha do negócio dele. E aí, para piorar, ele é nosso. Mas a patente não é mais nossa. A patente foi tirada por um povo lá de cima. E agora eles vêm, pegam. E se a gente tentar utilizar, a gente tem que pagar para eles para usar o sapo que é nosso. É uma ranzinha pequenininha. Linda, 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 linda. Cada uma mais colorida do que a outra.
E sempre colorida. Quando uma coisa é muito colorida, cuidado. Nós, seres humanos, podemos ser diferentes. Nós podemos ser muito coloridos e não sermos tóxicos. E às vezes nós somos muito coloridos e tóxicos. Nós podemos não ter cor nenhuma e sermos tóxicos. E também podemos não ter cor nenhuma e não sermos tóxicos. Somente o ser humano pode ser chamado de bom ou mau. Não existe um animal bom, não existe um animal mau. Não existe uma planta boa, não existe uma planta ruim. O ser humano, sim. Porque a mesma planta que serve para matar, serve para curar. Depende da quantidade que você utiliza. Se não fossem os opioides, nós não teríamos um monte de anestésico e tudo mais. Se não fosse a danada da heroína, de tudo mais, nós não teríamos as operações e tudo mais, porque é a base daquilo. Se não fosse o danado do canabidiol, o pessoal ainda estaria passando por muita dificuldade hoje, com Parkinson, com um monte de coisa. Se não fosse a folha da coca, o povo do Peru, o povo do Chile, já não existiria há muito tempo. Porque a primeira coisa que você ganha quando chega lá é o chá de coca. Por quê? Porque vai abrir as suas vias respiratórias, porque lá tem menos ar, é mais rarefeito, é muito alto. Então, tanto é que pode ver os jogadores de futebol quando vão para lá, tem que ir uma semana antes, para poder se acostumar com tudo aquilo, porque senão... Eu nunca fui para lá, mas ouvindo de pessoas que foram, diz que as primeiras horas, os primeiros dias, parece que você vai morrer mesmo. Você respira e não tem, e dói, e não sei mais o que. Aí, chazinho da coca. Agora, que legal, agora vou começar. Cuidado. Tudo tem a sua quantidade. Havia um veneno muito forte na Idade Média chamado absinto. Até que o pessoal descobriu que podia colocar ele no álcool e se tornou uma bebida das mais fortes que eu conheço. Já foi proibido no Brasil, já foi liberado no Brasil, eu não sei nesse momento se está proibido ou liberado, mas o absinto chega a 75% de álcool. Nem o novo Zulu é assim. O antigo Zulu era 98,2, mas o álcool agora, no máximo que a gente chega é 70%. E tem gente que gosta, vou fazer o quê? Versículo 18. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, nem uma árvore má produzir frutos bons. Veja, vou repetir. O ser humano não é uma coisa ou outra. Em alguns momentos nós somos árvore boa, em alguns momentos nós somos árvore ruim. Então cuidado, porque o que vai pesar é qual a quantidade de parte boa você tem, qual a quantidade de parte má. Todos nós em algum momento vamos deslizar, vamos errar, vamos fazer besteira. Agora, o que é que você está vivendo? Mais besteira ou mais acerto? Não temos nenhum ser humano que seja totalmente erro, não temos nenhum ser humano que seja totalmente acerto, nem eu. E olha que eu gosto de ser diferente das outras pessoas. Eu sempre me sinto a última bolachinha do pacote. E é de tortuguita, além de tudo. Mas veja, não funciona assim. Todos nós temos os nossos momentos bons, os nossos momentos ruins, os nossos momentos em que nós estamos solidários, os nossos momentos que nós não estamos solidários, coisa nenhuma. Agora é fato. Se eu sou seguidor de Cristo, eu vou fazer o esforço. Eu vou dar o exemplo. Quando eu consigo. 19. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Então veja, o fogo, a gente disse isso lá no encontro 2, mais ou menos. O fogo tem 3 funções básicas. Nós perdemos essa dimensão porque a gente nem percebe que está usando fogo. Isso aqui é fogo. Só que é um fogo que está encapsulado, então a gente nem percebe que ele é fogo. Mas o fogo serve para iluminar, para aquecer, e a terceira coisa é exatamente para purificar. Purificar. Então, se você não é uma árvore boa,
ou se você não tem nada de bom, na hora em que você for jogado no fogo, não vai sobrar nada. Porque na purificação só sobra o que presta. Eu já disse isso para vocês, é o que eu acredito. Eu acredito que o juízo é um portão de fogo. Aquele fogo translúcido que queima de verdade mesmo. Só que esse fogo só queima o que não presta. Então, morreu, passa no portão. Se tiver alguma coisa boa, essa coisa boa chega do outro lado. Se não tiver, acabou. Então, não queiram que o portão acabe com vocês, não. Façam coisas boas, tenham boas atitudes, boas ações, boas palavras, bons sentimentos e pensamentos. A partir do versículo 21, nós temos quem são os verdadeiros discípulos. E aqui, nossa, é uma pancada em nós que nos chamamos cristãos. Porque aqui nós temos que perceber se nós estamos sendo cristãos mesmo ou não. Olha como ele começa dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas entrará sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, aqui a coisa é muito simples. A aparência não serve para nada. Não adianta você parecer que é bom, não adianta você parecer que é honesto. Tá bom, pode ser que aos olhos dos outros você ganhe até prêmios. Mas não são frutos verdadeiros. E o cristão tem que ser aquele que sabe escolher entre o real e o virtual. Os frutos estão aqui no real. No virtual não. O virtual é a aparência. O real é aquilo que é. Quando nós somos o que nós somos, nós já estamos muito perto de Deus. Porque Deus é aquele que é. Nós, quando não somos o que nós somos, então nós estamos distante de Deus. Porque afinal de contas, quando Ele nos fez para sermos aquilo que nós somos. Então, de verdade, aquilo que nós chamamos de virtual, nós podemos chamar também de fingimento. Ou qualquer outra palavra. Genérico. Hoje a gente tem muitas palavras para... Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? Não fazemos muitos milagres em Teu nome? Então eu lhes declararei, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então veja, a aparência não engana a Deus. Deus nos vê como nós somos. Ah, então eu devo ficar com medo dele? Se você está fazendo coisa errada, fique. Mas não precisa. Ele está te dando as condições para você fazer as coisas certas. Faça aquilo que é certo. E você não vai ter dificuldade, não vai ter problemas. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas é possível. Ele nos deu as condições. Ah, eu apaguei, mas estava tão bonitinho. Ele nos deu as capacidades. Ele já nos deu tudo. Nós somos seres privilegiados. Porque dentro das nossas limitações, nós podemos fazer escolhas.
dentro das nossas limitações. Mas nós podemos fazer escolhas. No começo da igreja, quando a perseguição era muito grande e muitos cristãos estavam morrendo, um grupo de cristãos decidiu que para não morrer, eles iam fingir que não eram cristãos. O outro grupo disse, então vocês não são cristãos. Porque se vocês fossem cristãos de verdade, vocês iriam até o fim. E nós temos muitos relatos de pessoas que foram até o fim. Um dos relatos conhecidos por nós é de duas mulheres, a Perpétua e a Inês. Eram catequistas. E eles estavam catequizando uma turma de uns 15, 20 pessoas. E foram denunciados. Eles não voltaram atrás, então eles foram declarados culpados. E o jeito da morte deles foi ser morto pelos leões na arena. Chegou o dia fatídico, os que compraram ingresso estavam todos ali em volta para ver, porque sempre tem o pessoal para ver. Perpétua, Inês e mais os outros cristãos ou futuros cristãos estavam ali. E sabiam que naquele momento os leões viriam. E o que ficou da história é que elas disseram, vamos cantar? Vamos cantar os salmos? Não é que cantando os salmos agora os leões não vêm. Não é que cantando os salmos, mudou nossa vida no sentido de que, não. Quando soltaram lá os leões vieram. E mataram todos eles. Mataram o corpo deles. Mas eles não morreram. Porque a vida é maior do que o corpo. E aí perdeu a graça para quem tinha comprado o ingresso. Porque quem comprou o ingresso, o que queria ver? Uma pessoa correndo para um lado, o leão correndo para o outro, tentando segurar a boca do leão, tentando aquela coisa toda e perdendo. Agora, que graça tem você pagar um ingresso caro para encontrar um povo cantando e sendo morto parado? Sem correr, sem fazer nada. Não é que eles não sentiram dor, sentiram. Mas esse é o sentido do ser cristão. Dizem que quando Sebastião recebeu todas aquelas flechadas, ele não morreu. Os cristãos vieram, tiraram as flechas, cuidaram dele, ele sarou. E voltou a ser cristão de novo. E aí foi morto a pedrada e paulada. Por quê? Porque ele acreditava de tal modo nesse mundo novo que o Cristo trouxe, que como diz São Paulo, morrer para mim é lucro. Não é que ele busca a morte, mas ele continua sendo verdadeiro. Verdadeiro. Eu já disse isso para vocês, e se vocês quiserem, vocês encontram na internet. Cristãos no Egito. Cristãos no Egito, os coptas, eles fazem uma cruz bem aqui. Que não tem como véu cobrir, não tem como nada cobrir. Qualquer pessoa vai ver que é uma cruz. E outra na mão direita. Porque a mão direita é a mão principal, é a mão da bênção, é a mão de tudo isso. Por quê? Porque eles sabem que eles são fracos. E que pode ser que na hora do perigo, eles tenham a vontade de renegar a Deus. E estando com a cruz na testa, não tem como você dizer eu não sou. A cruz está dizendo que você é. Veja, isso é coragem mesmo. Eu não sei se eu teria essa coragem. Não sei. Eu não estou na situação deles. Se eu tivesse, ali eu saberia. Então, nem sei se eu teria ou se eu não teria. Mas que eles são louváveis pelo que estão fazendo, são. Porque eles podiam fingir. Fingir que não são e estava tudo resolvido. Estava mesmo. O que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro se perde a si mesmo? O que é que Jesus vai dizer para aqueles? Eu não conheço vocês não. Vocês falaram no meu nome, vocês profetizaram no meu nome, vocês até fizeram milagres no meu nome, mas vocês nunca foram dos meus seguidores. Vocês fizeram por outros motivos. Então, no caminho que a gente está fazendo, é um caminho muito simples. Conhecer Jesus, e ao conhecer Jesus, fazermos as nossas opções. Optarmos por Ele, ou optarmos contra Ele. Sermos fiéis ao seu amor e vivermos o seu amor,
ou nos perdermos no caminho. Quinta-feira é feriado, né? Então nós não temos encontro, nós só vamos ter encontro agora daqui a 15 dias, porque na quinta-feira próxima é dia de Nossa Senhora Aparecida, então a gente tem missa nesse horário, e eu não sei quanto tempo, mesmo que não durasse muito tempo, e dura porque é uma missa solene, mas mesmo que não durasse, é dia de feriado, muita gente viaja também. Maravilha? Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma boa noite.